Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Começo esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria para que interceda junto a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, para que nenhuma palavra desse programa seja dita contra homens justos e bons, para que tudo seja verdadeiro e merecido, inclusive e sobretudo os insultos. Dito isto, passo aos avisos. Em primeiro lugar, conforme eu descobri ali no site do Reinaldo Azevedo, o Mídia Sem Máscara está em primeiro lugar com 35% dos votos entre os sites de cidadania e política. Ao passo que o site do próprio Reinaldo também está em primeiro lugar, embora o Reinaldo tenha pedido, pelo amor de Deus, para tirarem o site dele do concurso. Ele não quer entrar no concurso. Então ele está lá contra gosto e está ganhando, está dando uma surra danada no Luiz Nassif e Paulo Henrique Amorim e essa turma toda. Aliás, o Mídia Sem Máscara está com mais do dobro dos votos do Paulo Henrique Amorim, mais do dobro dos votos do site do PT, mais de 10 vezes os votos da Caros Amigos e do site www.vermelho.org. Com toda a grana que essa turma tem, ainda assim estão apanhando de nós. Mas isso aí é curioso. Aí você entende por que essa turma gosta de socialismo. Porque se for pelo critério do mercado, quer dizer, pela preferência do público, eles estão ferrados. Então o que eles fazem? Eles usam o critério socialista, que é o critério mafioso. Veja você, eu aqui, como sendo inventor do Mídia Sem Máscara, o site de cidadania mais votado, e sendo o quinto colunista mais comentado no Brasil, o que eu ganho, somando todo meu trabalho jornalístico no Brasil, é menos de 5% do que ganha o Paulo Henrique Amorim para fazer aquela merda daquele blog dele que é pura propaganda petista. Quer dizer que se fosse no critério do mercado, eu deveria ganhar muito mais do que ele, E deveria estar cheio de patrocinadores, etc, etc. Mas no Brasil não é o critério de mercado que vigora, é o critério da proteção mútua intermafiosa. E é por isso que esses caras vão para frente, é por isso que eles gostam de socialismo. Socialismo é exatamente isto. Então, olha aqui, a turma que está trabalhando aí no Mídia Sem Máscara, porque agora eu só sou um vago inspirador do site, eu não estou mais na editoria executiva. Quem está ali é o Paulo Diniz. Paulo, grande trabalho, vai em frente, parabéns. E, claro, também, parabéns para mim mesmo por ter inventado esta coisa. Já que para não dizer que eu falo mal todo mundo nesse programa, pelo menos de mim mesmo, eu tenho que falar bem. E parabéns também para o Reinaldo, que está fazendo um trabalho espetacular e que deixa esses camaradas tudo morrendo de inveja. Eles roem o pé da mesa. Toda manhã tem um ataque apoplético. Assim, se jogam no chão, esmurrando o chão, bate a cabeça na parede e tal. O Reinaldo está na minha frente. É assim mesmo que tem que ser. Espera aí, tem alguém na linha. Alô? Olá? Alô? 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 Oi, Olavo. Sim, quem é? É Alex, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem? Olavo, tenho só duas perguntas para você. Vamos lá. A primeira é, por que seu programa é só uma vez por semana? Porque, para fazer esse programa uma vez por semana, eu já tenho que ler uns 80 e-mails, selecionar uns pouquinhos. Quer dizer, o programa, um dia por semana, me come quase o dia inteiro de trabalho. Então, realmente não dá para fazer. Eu tenho saudade do tempo que eu não tinha tempo para cagar, porque agora não dá nem para peidar. Não, é que seu programa é ótimo e... Muito obrigado, muito obrigado. Na comunidade do Orkut é meio que uma reivindicação do seu programa. Esse programa pode ser feito do mundo, mas é o seguinte, ele é feito de coração e ele é feito com sinceridade. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, que se foda. Não, seu programa é ótimo. A segunda pergunta vai ser bem rápido. Já é meio cola da primeira. Por que é só 1 hora de duração? Não dá para ser um pouquinho mais, Olavo? É o limite que nós temos, é um limite técnico, isso não dá para transpor por enquanto.
Ah, que pena. Eu ouvi dizer que o Blog Talk Radio ia ampliar o tempo. Eu não sei se já ampliou ou não, mas quando der para durar mais, vai durar mais um pouco. Pode ter certeza. Depender de mim, dura mais. Então tá bom, Olavo. Um grande abraço. Muito Tchau. obrigado pela atenção e pela gentileza. Peraí, tem outra pessoa na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Quem é? Fale mais alto. Grite. Alô, não estou ouvindo nada. Essa ligação ficou ruim. Essa ligação ficou... eu liguei, acho que ele responde. Não ligado, como é que é? Alô? Então, essa ligação não deu certo. Vou terminar de dar os avisos. Quarta-feira, dia 23, nós temos aula do Seminário de Filosofia na Realizações. Rua França Pinto, 498, São Paulo. Inscrições, telefone 011 5572 5363. Peraí, tem mais alguém na linha. Vamos lá. Alô? 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 Essa ligação tá ruim. Alô? Vamos ver. Alô? Alô, você está me ouvindo? Estou perfeitamente. Quem está falando? É André. André, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu acabei de ler o livro do Richard Wurmbrand, Marx e Satan. É um livro importantíssimo. Exato, que o senhor recomendou. Todo livro que o senhor fala, eu compro e tento ler, né? Olha, é uma boa coisa que você faz. Muito obrigado. Não, porque a pessoa fica só ouvindo a mim, ninguém tem obrigação de acreditar em mim. Quer dizer, mas eu mato a cobra e mostro o pau. Eu achei fantástico esse livro, eu li ele numa E mostrando o só. pau no outro sentido, isso aí não adianta nada. Estou falando mostrar o pau no sentido de provar a coisa. Sim, sim. Sem dúvida. E eu queria só saber, porque aquilo ali abriu uma janela de coisas assim fantásticas que eu não tinha imaginado, né? Você viu que ele fez tudo com documentação do Instituto Marx Engels. Uhum. E disse que do total de escritos de Marx que estão lá, só 1/3 foi publicado até agora. Quer dizer, exatamente. Muito segredo, essa história está toda muito mal contada. Existe o livro do rabino Marvin Antelman, que chama To Eliminate the Opiate, eliminar o ópio. Né? É um livro muito importante, publicado pelo Clube do Livro Sionista em Israel, em que ele conta que Karl Marx pertencia a uma família, né, rabinos traidores, rabino do B, você vê, né? E que Marx foi pago para escrever aquela coisa toda, que metade daquilo não é ideia dele, não. O rabino dá umas indicações de como procurar isso. Eu queria perguntar se o Brand já começou a escavar a porcariada toda, né? Ainda vai sair muita merda, pode ter certeza. Porque isso Marx era um charlatão como raramente houve na história. E era justamente isso que eu queria perguntar ao senhor. Acho que esse livro eu consigo, procurando aí na internet, eu consigo... Do Marvin Antelman, você procura... acho que pelo nome você consegue. Se você não conseguir, me manda um e-mail que eu te dou o endereço do Zionist Book Club. Uhum. Tá certo. E só outra questão, assim, professor, em relação ao livro, é o seguinte, porque quando o pastor fala ali em demônios, em Satã, eu achei interessante que ele... Parece que às vezes está se referindo a um ente mesmo, né? Mas é um ente, aí nós temos que seguir o que falava aquele malandrão que entende disso, que é o Norman Mailer. Norman Mailer dizia, proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. Uhum. Né? Tá certo. Então, era isso. Para que não acredita em Deus, pelo menos em diabo eles acreditam. Pois é, né? Tá, ok. Muito obrigado, professor. Obrigado eu. Tchau. Tchau. Peraí, tem mais alguém? Peraí, deixa eu terminar os avisos aqui, gente. Peraí, eu tenho mais 4 avisos aqui. Um terceiro aviso aqui é o seguinte. A minha amiga Maria da Piedade, essa de Almeida, está fazendo um site muito interessante que se chama www.mdccampinas.com.br e está dando um curso de panorama do pensamento brasileiro na década de 80. Olha, a Maria da Piedade é uma pessoa muito séria, muito estudiosa, tenho o maior respeito por ela. Aqueles que quiserem acompanhar o trabalho dela não sairão perdendo. É www.mdccampinas.com.br.
Quarto aviso, fiquem de olho no site Farol da Democracia, porque o Farol da Democracia vai estar aí tramando para sortear 5 bolsas de estudo, para mandar 5 neguinhos para estudar aqui comigo no curso de abril, que vai ser de 14 a 26 de abril. Olha, o curso é aqui, em Colonial Heights, na Virgínia, de 14 a 26 de abril. Telefone para informações, não sobre o concurso, mas sobre o curso, é 011 3641 6988. 011 3641 6988, falar com o Davi. Ou então 041 3262 0100, falar com Eduí. Eduí com Y. Então, mas fiquem de olho no Farol, que daqui a pouco vai sair esse concurso lá. Então já foi dado o quarto e o quinto aviso. Sexto aviso, não deixem de dar uma olhada no site Nota Latina. Nota Latina, por quê? Está dando lá uma notícia que no Brasil não saiu em parte alguma, que é o que o seu Hugo Chávez, fazendo um discurso na Assembleia Nacional, em Caracas, Assembleia Nacional, disse o seguinte: eu mastigo coca todo dia, de manhã, e olhe como estou. E daí mostrou os músculos, né? Ora, quer dizer, ele disse e ele provou, porque o sujeito sair mostrando músculo, olha como eu sou fortão, um chefe de Estado que fica mostrando como é fortão, só pode ter mastigado ou cheirado coca mesmo. Quer dizer, aliás, o Hugo Chávez, ele nem precisava da coca, ele sem a coca seria igualzinho, porque já está incorporado na personalidade. Ele, Evo Morales e outros tantos que eu não quero citar nomes, tá certo? Mas dê uma olhada lá no Nota Latina e vocês vão saber dessas coisas. Olha, o Nota Latina é absolutamente indispensável. Quem não lê Nota Latina não sabe de porra nenhuma do que se passa na América Latina. Principalmente se em vez de ler o Nota Latina, você lê a Folha de São Paulo. Aí é que você não fica sabendo de coisa nenhuma mesmo, né? Você lê a Folha, lê o Estadão, lê o Globo, você não fica sabendo de nada. Não adianta nem ler a minha coluna, gente. Por quê? A minha coluna é uma coluna de ideias e de interpretações. Eu não dou notícia. Eu, no máximo, posso remeter a um site noticioso, tá certo? Como indico, às vezes o Nota Latina, às vezes o Reinaldo Azevedo, né? Às vezes alguma outra publicação, como a Veja, que sempre sai, apesar das restrições que eu tenho à Veja, sempre sai coisa boa, né? E assim por diante. Tem alguém na fila? Agora não. Então é o seguinte, tem aqui uma carta do Danilo Fonseca Martins. Essa carta é muito importante. Ele diz: sempre ouvi falar que o comunismo matou muitas pessoas, mas só agora, depois de uma discussão no Orkut, onde um estudante de história disse que Stalin não era comunista, foi que me interessei realmente pelo assunto. Ele argumentou da seguinte forma, aspas, por favor, não confunda a política stalinista com o comunismo, algo diametralmente oposto ao sovietismo após a tomada do poder de Stalin em 1929. Ora, esse rapaz deveria informar isso a todos os partidos comunistas do mundo, a todos os intelectuais, milhares, no mundo inteiro, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, né? Aquele pessoal todo que lutou na Guerra de Espanha, ele devia informar a todos, Stalin não é comunista, né? Porque, olha, 50 anos depois que o homem morreu, é muito fácil você varrer a poeira para baixo do tapete e dizer que ele não é comunista, mas o mundo inteiro dizia que ele era. Nem mesmo Trotsky negava isto, né? Dizia que ele corrompeu, mas não que ele não era comunista. Agora, o seu amigo aí, o Danilo, esse sujeito que você não dá o nome, ainda bem, porque isso é uma besta quadrada, tá certo? Não deve ter nem nome, acho que a mãe dele esqueceu de batizar, né? Então, essa história de dizer que Stalin não era comunista, além de ser uma fraude monstruosa, mas inimaginável, né? Eu imagino, por exemplo, o que diriam na época, né, os grandes intelectuais comunistas, Louis Aragon, o poeta francês, né, o que diria o Georg Lukács, né, informar os caras, Stalin não é comunista. Porra! Né? Por que esse rapaz não volta no tempo e informa o mundo inteiro, né, que reconhecia Stalin, não só como grande líder, mas como um dos maiores teóricos do comunismo? Os livros de Stalin se vendiam aos milhões e milhões e milhões para todos os partidos comunistas do mundo, todo mundo lia aquela porcaria. O homem personificou o comunismo durante décadas
E agora vem o menino dizer, não, não é comunista. Isso é a mesma coisa que dizer, olha, o Papa não é católico. Você está entendendo? Então, isso é uma estupidez. Agora, todo movimento revolucionário sempre tem, tá certo, uma turminha dissidente que depois fica braba. E quando não é dissidente, é uma turminha mais radical, tá certo? Que às vezes é pior ainda do que a maioria. E é o caso exatamente dos trotskistas. Os trotskistas sempre tiveram dor de cotovelo, porque o Stalin que ficou no poder, não o Trotsky. Agora, Trotsky era ainda quase é mais sanguinário até do que Stalin a julgar pelo desempenho dele no curto espaço de tempo que teve para fazer merda, tá entendendo? Quer dizer, onde pôde fazer merda, fez. Agora, o Stalin foi mais esperto e deu uma picaretada na cabeça inteiramente merecida, porque aquilo era um vampiro, tá? Agora, me recomendou a leitura da obra O Profeta Armado. Olha aqui, ô Fetza, sabe com que idade eu li O Profeta Armado? Os 3 livros do Isaac Deutsch? Eu tinha 18 anos na época, decorei aquele livro na época, tá? Eu fiquei impressionadíssimo, tá? Mas, em parte alguma ali, você fica desconfiado que Stalin não era comunista. Stalin podia ser um filho da puta, um traidor, um aproveitador, um tirano, etc, etc, mas que não é comunista. Olha, o que é isso, porra? Nem todo o trotskismo do mundo pode provar uma coisa dessa, porque isso é uma estupidez descomunal. Agora, depois, não contente com isso, o moleque aqui, o amigo do Danilo, tu arruma cada amigo, porra, tá entendendo? Você é amigo de comunista? Olha, eu não tenho nenhum amigo comunista e não quero. Que a história de dizer, não, somos amigos, mas é apenas uma divergência ideológica. Falando, não, a diferença entre eu e um comunista é uma diferença moral intransponível, não é política, é moral. Moral, você está entendendo? Porque eu jamais diria uma palavra em favor de qualquer governo capaz de matar milhões de pessoas por nada. Tá entendendo? Matar milhões de cidadãos desarmados. Porque esse pessoal todo que os comunistas mataram, não foi em guerra, não. Já vou entrar nesses detalhes, aí você vai ver que merda que é. Então daí, o amigo do Danilo alega. Stalin matou em sua depuração, estima-se, de 15 a 20 milhões de pessoas. A dominação capitalista na África, em especial no Congo, com a partilha do continente, matou 100 milhões de pessoas, sendo quase metade responsável pela empresa escravista do rei Leopoldo II, da Bélgica. Recomendo o livro Fantasma do Rei Leopoldo. Olha aqui, ô seu Zé. Em primeiro lugar, você achar que as empresas, que o empreendimento colonialista é capitalista, já prova que você é um analfabeto. Você nunca ouviu falar de mercantilismo? Todo o colonialismo na África e na Ásia foi extensão de regimes mercantilistas. Regimes mercantilistas são regimes estatistas, onde o governo, e no caso a pessoa do rei, controla toda a economia. E enquanto predominou o mercantilismo, o capitalismo não pôde florescer. Vamos dizer, o capitalismo cresceu sobre os escombros do mercantilismo. E um resíduo do mercantilismo ficou nessas nações colonizadas da África e da Ásia. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. E aproveita, vai tomar no cu também, tá entendendo? Agora, peraí, eu sei que tem uma pessoa na fila, mas deixa eu acabar de dizer aqui. Isso aqui é muito importante. Quanto a essa história dos 100 milhões, olha, além desse pessoal do movimento revolucionário ser sanguinário, esses caras são mentirosos pra caramba, né? Dê uma conferida, Danilo, no site do R.J. Rummel, que é o sujeito que mais estudou essa questão de assassinato em massa no século XX. A página dele é www.hawaii, Havaí, H-A-W-A-I-I, .edu, /Power Kills, o poder mata, Power Kills. Se não achar, procura R.J. Rummel com 2 M's e você vai achar. Aqui, só para você ter uma ideia, né? Ele dá assim, os números, segundo as pesquisas mais recentes, dão os seguintes assassinatos em massa, homicídios em massa, no período de 1900 a 1987. China, Partido Comunista Chinês, 76 milhões de pessoas. União Soviética, 61 milhões de pessoas. Agora, o colonialismo inteiro, soma o colonialismo inteiro, quer dizer, é Portugal, é Espanha, é Inglaterra, é França, é Rússia, é Japão, todos esses juntos mataram 50 milhões durante o século XX. Tá certo?
Vê se tinha Estados Unidos aí no meio. Claro que não, não tinha. Tá certo? Isso quer dizer que só a União Soviética matou 11 milhões a mais do que todas as potências colonialistas somadas. Essa história do rei Leopoldo matou 100 milhões de pessoas, só tem uma resposta: vai tomar no cu. Não havia 100 milhões de pessoas no Congo, seu palhaço. Não havia. Hoje não tem 100 milhões de pessoas. Tá? Precisa ter muito saco, mas muito saco. Muito. Né? Agora, o interessante é você comparar esses números com os dos morticínios, grandes morticínios, antes do século XX. Né? Por exemplo, né, as cruzadas que se estenderam de 1095 a 1272 mataram no total dos dois lados 1 milhão de pessoas, o que morreu nas cruzadas. Né? Isso aí, então, durante 3 séculos e em guerra. A Revolução Francesa, em um ano, 1793, só o terror da Revolução Francesa, 1793 a 1794, matou 263 mil. A Inquisição, somando toda a merda que fez, na avaliação aqui do Rummel, teria chegado a 350 mil pessoas do século XVI, XVII e XVIII. Quer dizer, em 3 séculos. A Revolução Francesa, em um ano, quase empata. Né? E por aí vai. Né? Então, quer dizer, quem é que pode com esses camaradas, com esses comunistas? Nem Hitler pode. Hitler, perto de Mao Tse-tung e Stalin, era um principiante. Ele estava tentando aprender com os caras como é que faz merda. Não deu tempo para fazer mais porque morreu antes. Então, Danilo, é isso. Pega esse cara aí. Tá? Olha, melhor nem discutir com o sujeito. Manda tomar no cu logo, porra. Agora, tem uma outra pergunta aqui, muitíssimo... Peraí, eu tenho alguém na linha, vamos lá. Alô? Alô? Alô, Olavo? Sim. Quem está falando é o Alex aqui do o Brasil que deu certo, que chama... Alex, tudo bem? Tudo bem. Escuta, você estava falando aí do diabo aí, semana passada eu vi uma reportagem na televisão sobre a Venezuela, que lá tem cidades que tem água só 2 vezes por semana, o lixo coletado só uma vez, aí apareceu, o Chaves é um macumbeiro, é da magia negra, que considera... Eu já ouvi essa informação de fonte muito séria. Nunca passei aqui porque estou aguardando informação mais correta, mas eu acredito que é verdade, sim. Esse programa está no HD, o canal da HD, High Definition do programa do Dan Rara. Peraí, como é o negócio? Vamos lá. O canal 79 do DirecTV. Canal 79 DirecTV. O programa do Dan Rara. Mostra Venezuela, a magia negra na Venezuela. Aí eles mostrando lá que... Nossa, o Dan Rather, o que deu nele? Ele que era um puxador de saco desse Chaves, agora já está contando a verdade, é? Bem, não era ele mesmo o repórter que foi a Venezuela, não, sabe? Era um outro repórter. Mas eles apresentaram como se fosse no horário dele, no horário de televisão do programa dele. Esse repórter foi à Venezuela e mostrou os terreiros de macumba lá, e mostrou o Chaves no terreiro lá, fazendo a magia negra, que ele considera o Fidel Castro o diabo, o deus dele, né? E mostrou lá os caras comendo gilete, com a boca toda cheia de sangue, aquela... Mas não, olha isso, pessoal da América Latina, não há galinha preta que chegue. Isso é um genocídio de galinha preta como nunca houve no mundo. E mostrando falando que o tiro vai sair pela culatra, né? Que o futuro do Chaves é jogar porrinha com o Pablo Escobar no inferno. Acredito, eu acho que é isso mesmo, mas vamos dar uma olhada nesse negócio. E o Lula que se cuida que a cela do Noriega tá vazia aqui, ele também pode vir para cá. É um bom lugar, 5 estrelas.
Também que é 200 toneladas de coca aí que tá mandando pro Rio aí, ó. É alguns bilhões de dólares por ano aí, por mês aí. Quantos bilhões ele tá fazendo aí por ano aí? Cadê esse dinheiro, né? Deixa ele. O futuro dele é curto. Aí eu vi também aqui, me mandaram aqui uma nota que o general Mourão escreveu em 1970. Eu publiquei essa nota um tempo atrás, que diz que qualquer imbecil é levado à presidência da República. Pode ser qualquer analfabeto que vai ter os cordão do puxa-saco vai lá e convence ele, que ele é um feito inteligentíssimo, cultíssimo, é quase um santo. É exatamente, mas aquele parágrafo é uma maravilha. Aquele cara foi um profeta. É um profeta, isso mesmo, você falou a palavra certa. Aí eu vi ontem na televisão a eleição do Fidel Castro. Aí apareceu o Hugo Chávez. O Hugo Chávez, não, o irmão dele é o Raul, votando. O militar não pode votar. E ele foi lá na urna, jogou papel e deu um cascudo na cabeça do menino lá na... Você viu aquilo na televisão? Não vi. Onde é que nós estamos? E quem é que é o vai ver que o menino não quis dar pro Raul Castro. O Raul Castro é perigoso, ele come tudo que tem pela frente. Você se passar por lá, você anda encostado na parede, né? Você vê pela cara do menino, você vê pela cara dele, não está satisfeito. É que nem o Mao Tse Tung, tá? Cuidado. O Castro é perigoso mesmo, tá entendendo? É igual esse falou, né? Mexer na cinta, tal, cuidado. A China quer que os Estados Unidos devolvam Taiwan. E eles vão devolver o Tibete para os tibetanos? Não, esse negócio de entregar Taiwan para a China, isso foi uma traição. Isso foi uma coisa horrorosa. Tá certo? Porque, você veja, a China matou 76 milhões de pessoas, né, deslocava populações inteiras, né, o governo que determinava onde as pessoas tinham que trabalhar, reduziu todo mundo ao trabalho escravo, tá certo? E conseguiu fazer prosperar 5 cidades e espalhar uma miséria desgraçada do quanto é lado. Agora, Taiwan né, virou uma potência econômica formidável. Padecendo ali os horrores do capitalismo. Quando está bem rico, o que faz? Entrega para a China. Que é isso, porra. Em Taiwan não tinha uma pessoa que quisesse ser cidadão chinês. Se for fazer essa retrospectiva, nós vamos ter que... Não, é escravo, o Brasil para os portugueses, dividir a América de novo e devolver para os portugueses, espanhol, América do Sul, devolver isso aqui para os ingleses. Não, mas você acha que o português vai aceitar o Brasil? Com Lula e tudo? Que é isso, rapaz? Os portugueses estão bem de manda o Lula para cá. Alimentado, em paz, eles não querem uma encrenca. É verdade. Mas é isso aí, Olavo. Um grande abraço. Boa sorte aí. É isso aí, um abraço, tchau. Alô? Quem mais está na linha? Alô? Então, enquanto isso, deixa eu dar uma notícia aqui. Saiu aí na coluna do Clóvis Rossi que o Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, né, está acusando o PT pelo assassinato do Celso Daniel. Que, aliás, não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe que ali morreu o Celso Daniel, morreu toda a testemunha, morreu o médico legista, né? E a delegada incumbida, nomeada para investigar o caso, é parente ou contraparente do Lulinha. Né? E ainda tem aquela gravação lá do Greenhalgh dizendo que precisa apertar a testemunha, porque senão vai contar tudo. Quer dizer, isso aí está podre, está estourando. Agora, o mais bonito, né? O mais bonito da história é que o Clóvis Rossi, ao dar esta notícia, olha aqui, ele diz que isso aconteceu porque o Celso Daniel estava mais à esquerda do que o PT. Ora, porra, é sempre assim. Curiosamente, nesta mesma semana, eu tinha escrito no artigo, meu artigo PT, o Partido dos Ricos. Eu tinha deixado o artigo aqui, porra, agora sumiu. Eita nossa. Ah, não, tá aqui mesmo. Olha aqui, o Clóvis Rossi realiza, né, o que eu já tinha, alguns dias depois, eu já tinha escrito aqui. Né? Veja você. No fundo, o cinismo lulista é até mais respeitável do que o moralismo posado de seus críticos de esquerda. Postiço até o desespero, macaqueação tardia do mesmo discurso enganoso que levou o PT às supremas glórias eleitorais. O que o antilulismo de esquerda nos promete, na hipótese viabilíssima da sua ascensão ao poder, são prodígios de ladroagem que farão Dirceu e Berzoini parecerem São Cosme e São Damião.
No ato mesmo em que explicam a corrupção petista como traição aos ideais revolucionários, os santarrões se desmascaram a si próprios com uma eloquência quase sublime. Quem pode acreditar em patifes que prometem fazer a revolução marxista sem descumprirem nada os ditames da moral burguesa? Quer dizer, o sujeito vai lá fazer a revolução marxista, mas ele vai cumprir tudo que está na Constituição, no Código Civil, no Código Penal. Ora, o cara que vem com a proposta dessa, meu filho, por quem é que pode acreditar nesses caras? Eles são mais desonestos do que essa turma lulista. Espera. Quando o lulismo vinha com aquela conversa moralista no começo nos anos 90, que fazia aquelas CPIs espetaculares, denunciando todo mundo, eles já estavam montando o esquema de corrupção ali mesmo, como foi denunciado já em 1993, pelo tal do César Benjamin, que daí foi expulso do partido. Quer dizer, quando o PT brilhava como partido idealista, moralista, etc., etc., já era o partido ladrão. Não é que ele virou depois, não é que ele era um partido santo e depois se corrompeu. Ele nunca prestou desde o começo, porra. E todo aquele moralismo era só camuflagem. Quer dizer, é um negócio do acusar para não ser acusado, investigar para não ser investigado. Quer dizer, quem acusar primeiro leva vantagem. E eles praticaram isso durante toda a década de 90, destruíram todas, vamos dizer, as lideranças regionais que poderiam representar perigo para eles, ou destruíram umas e escravizaram outras. Destruíram, por exemplo, destruíram o Collor, destruíram o Magalhães, destruíram o Maluf e escravizaram o Sarney. Quer dizer, nenhum desses é nada de admirável. Mas eles acharam que eram os caras perigosos e destruíram todo mundo. Daí ficou todo mundo com medo do PT, né? E o PT ganhou a fama de santo, mas enquanto isso já estava montando o mensalão, porra. E fez essa campanha moralista justamente por isso. Porque a articulação de ladroagem com a acusação moralista, no movimento revolucionário, é a coisa mais velha do que andar para frente. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Alô? É? Oi, Olavo, é Alex novamente. Oi, Alex. Tô até um pouco envergonhado de ligar novamente. Não, fica à vontade. Mas o senhor tocou num assunto com o ouvinte anterior sobre a questão de Taiwan. Eu não entendi. Os americanos estão querendo devolver Taiwan para... Não, já foi. Taiwan já está sob a administração da China. Estava sob a administração inglesa, né? E os ingleses entregaram de volta. Havia lá um tratado e entregaram de volta. Só que na ilha não tinha ninguém. A população inteira não queria. A população inteira queria independência. Tá? E o governo inglês entregou. Quer dizer que isso aí foi, vamos dizer, a grande negociata. Quer dizer, o governo chinês, né, agora vive de explorar os lucros capitalistas de uma ilhazinha que ele perseguiu a vida inteira. Agora, você não pensa que os Estados Unidos apoiaram muito Taiwan, não. Depois que o Mao Tse-tung tomou o poder na China continental e que o Chiang Kai-shek foi lá, então montou o governo em Taiwan, aqui o Departamento de Estado tinha planos para matar o Chiang Kai-shek. Isso aí está no livro do Stanton Evans, que se chama Blacklisted by History, que eu já comentei em vários artigos. Está lá. Os caras daqui odiavam o Chiang Kai-shek e achavam o Mao Tse-tung lindo. E aquela besta quadrada do Franklin D. Roosevelt acreditava que o Mao Tse-tung era um reformista cristão. Quer dizer, aí não é mais merda na cabeça, tá entendendo? É um excesso transcendente, superabundância de merda para muitas cabeças. Né? Mas então o governo taiwanês, então, também não... Agora já está sob o domínio da China continental. Já entregaram, agora não tem mais jeito. Mas oficialmente isso ocorreu quando? Foi aqui, acho que uns 2 anos atrás, eu não lembro, não tenho memória, mas eu assisti na televisão, a cerimônia, etc. Quer dizer, Taiwan conserva uma certa independência nominal. Né? Mas, vamos dizer, a frota chinesa já cerca aquilo toda semana para dizer, olha, vocês se comportam, senão nós vamos invadir. Então, agora os americanos não podem fazer mais nada, né? Já entregou. Porque até o ano passado Taiwan tinha 300 mísseis apontados para a China e a China tinha uns 500 mísseis apontados para Taiwan.
Não, pode ter certeza que tudo isso já foi desativado, porque agora quem manda lá são os chineses. Procura isso aí na internet, você vai achar. Isso aí foi um negócio oficial. Agora, que não quer dizer que Taiwan perdesse a autonomia imediatamente, tá certo? E que também os americanos saíssem de lá. Não. Está uma situação um pouco incerta, mas oficialmente já pertence à China continental. Eles não estão sobre aquela mesma lei que é Macau não, e Hong Kong. Eles têm uma certa autonomia. Quer dizer, eles não estão sob a lei chinesa, mas estão sob a administração chinesa. Até 2050, né? Não sei como é que é o negócio. Então tá bom, Olavo, não vou tomar mais tempo não. Muito obrigado, viu, Olavo? Obrigado eu. Agora aqui, atenção, deixa eu responder uma carta aqui importante. O Bernardo Camargo pergunta: tenho encontrado muita dificuldade em acompanhar o debate sobre a gnose. Já li referência a argumentos contraditórios entre diversos autores que se debruçaram sobre o assunto. Bom, o que aconteceu é o seguinte. Mais ou menos quem lançou a tese de que a gnose estava por baixo de todas as ideologias revolucionárias modernas foi, sobretudo, Eric Voegelin, mas Norman Cohn e Eric Voegelin. Porém, essa coisa não deve ser tomada assim muito ao pé da letra, porque além do negócio gnóstico tinha o importante elemento messiânico, que eu, pessoalmente, acho mais importante do que o elemento gnóstico. Tá certo? Que é um assunto do meu próprio livro A Mente Revolucionária. Eu acho que aquelas seitas messiânicas, sobretudo a partir do século XIV, tiveram muito mais influência direta assim, no movimento revolucionário do que as seitas gnósticas. Mas o elemento gnóstico está lá presente. Então, houve muita contestação, muita discussão. Quem dá um apanhado e uma solução boa para o problema, me parece, é o autor chamado Cyril O'Regan. Cyril, C-Y-R-I-L, O'Regan, O''R-E-G-A-N. Não é como Ronald Reagan, é Reagan, R-E-G-A-N, sem o A no meio. O livro chama-se Gnostic Return in Modernity, editado pela State University of New York. Gnostic Return in Modernity. É um livro maravilhoso. Por ali você tem uma ideia do status questiones. Tá certo? Então, não deixe de ler isso. E, qualquer dúvida, você tenta entrar no Eric Voegelin Forum. Você tenta se inscrever no Eric Voegelin Forum e lança a pergunta lá, porque tem um monte de gente capacitada para discutir isso aí. E com mais tempo aqui no programa, tem que ser tudo rapidinho. Vamos lá, tem que ter alguém na linha aí. Alô? Alô? Acho que falhou. Falhou. Então agora aqui, recebi uma carta muitíssimo interessante do Davi Gueiros, que é um brasileiro que mora aqui. Não sei se está morando agora, morou aqui um tempo. Não sei se está morando ainda aqui ou se está no Distrito Federal. Que ele diz, aqui, prestem atenção. O que o Roberto Mangabeira Unger está propondo de utilizar o rio Amazonas para irrigar o Nordeste não passa de uma cópia do plano do geólogo Robert Panero, do Hudson Institute, apresentado em 1966-67. O Clube de Engenharia do Rio de Janeiro foi contra, na época. Infelizmente, o clube não reagiu com argumentos científicos, mas com uma série de argumentos nacionalistas, perguntando por que eles, do clube, não tinham sido consultados. Essa reação foi imediatamente propagada pela imprensa esquerdista. A imprensa criou então a fantasia de que tudo aquilo era um plano do governo americano para tomar o Amazonas e idiotices que tais. Ora, o Hudson Institute não trabalha para o governo americano, o Hudson Institute é totalmente independente. Ocorre que a firma de engenharia de solos com a qual eu trabalhava, como redator e editor de suas publicações, a Joseph Warden Associates de Caldwell, New Jersey, se interessou pelo assunto. Para ele, seria o projeto mais fantástico do mundo, pois envolveria problemas de solo jamais sonhados. Fui então com um dos vice-presidentes da Ward, chamado Roy Hunt, hoje casado com uma brasileira e lecionando engenharia de solos em uma universidade de Nova York, em busca de Robert Panero, do Hudson Institute. E daí ele explica aqui como era o plano do Panero, que agora está sendo, né, quer dizer, aquele plano na época era imperialista, maligno, etc, etc. Agora vem o Mangabeira Unger e propõe tudo igualzinho e todo mundo acha lindo.
Mas esquerdista é mesmo assim, entendeu? Eles não querem saber de irrigar o Nordeste, nem coisa nenhuma. Tá certo? E eles só querem saber de poder, de puxar o saco uns dos outros e acumular o máximo de poder e dinheiro que puderem. Leiam o meu artigo, PT, o Partido dos Ricos, vocês vão entender tudo. Soma todos os bens, tá certo, que estão hoje sob a administração dos partidos, das ONGs, tá certo, e dos políticos esquerdistas, vocês vão ver que não há fortuna no Brasil, tá certo? Não há na América Latina nada que se compare. Né? Tem que os pobres fazem a revolução. O pobre jamais faz revolução, minha gente. Lê lá o livro Lenin em Zurich, do Alexandre Solzhenitsyn, e vocês vão ver quanta gente tinha lá dando dinheiro para o Lenin. Né? Inclusive gente daqui. Aqui a família Morgan encheu o sujeito de dinheiro. Né? Aliás, encheu o Trotsky também. Fica o outro aí puxando o saco de Trotsky. Né? Agora, vamos ver o que mais temos aqui. Tem alguém na linha aí? Antes disso eu queria dizer uma coisinha aqui. Aconteceu aquela coisa horrorosa, né? Aquela manifestação para impedir o Papa de falar na Universidade de Roma, que é a universidade fundada pela Igreja. É isso. E em seguida houve uma contra-manifestação com dezenas de milhares de cidadãos italianos reunidos lá para São Pedro para hipotecar solidariedade ao Papa. Olha, eu também estou solidário, mas com reservas. Por quê? Porque o Papa concordou em não ir. Ele não podia fazer isso. O Papa é o vigário de Cristo. Ele tem a obrigação de levar a palavra de Deus aonde ele tem de levar, pouco se importando com as consequências. Que ele devia dizer o seguinte: vocês não querem que eu vá, eu vou do mesmo jeito. Se você quiser me bater, me matar, vocês façam. Se ele fizesse isso, ele daria um exemplo de autoridade moral. Agora, encolhendo-se, como ele se encolheu perante aqueles muçulmanos que reclamavam de ele ter feito uma citação inteiramente procedente, tá certo? Isso aí só dá mau exemplo, porque quem está cedendo não é a pessoa do Papa, não é, né, o Sr. Ratzinger e pessoa, é a Igreja. E a Igreja não pode vergar a cabeça perante o mundo. Ela tem que vergar a cabeça perante Deus Todo-Poderoso. Jamais aceitar a autoridade do mundo. Jamais aceitar que o poder em seu estado bruto, tá certo, seja autoridade. Tá certo? Quer dizer, tinha que ir lá e enfrentar. Ele não quis fazer, não sei porquê. Só ele sabe, mas que, vamos dizer, politicamente é uma decisão muito errada que só prejudica a Igreja. De fato foi. Tá certo? Ele tinha que ter dado o exemplo. O mundo, vamos dizer, prestem bem atenção, o que está havendo contra as religiões no mundo não são acontecimentos esporádicos. Quer dizer, é um plano mundial, muitíssimo bem articulado já há muito tempo, vamos dizer, para tornar o cristianismo proibido em menos de uma geração. Tá certo? Isso aí já está em andamento, existem provas de que a coisa é muito mais profunda e sistemática do que o cidadão comum imagina. Nos próximos programas eu vou dar mais elementos disso aí. E olha, o que a Igreja precisa hoje é mais do que nunca: santos, heróis e mártires. Não precisa de administradores e não precisa de burguesinhos acomodados, tá certo? Que vão na igreja porque com isso vão parecer boas pessoas. Não é isso que precisa, não. Agora precisa combater, gente. Precisa combater como nunca se combateu. A época, vamos dizer, quer dizer, se você tenta dialogar com essas pessoas, se você espera que esta onda maligna passe por si, você está muitíssimo enganado. Esse pessoal quer nos matar mesmo, eles não estão com brincadeira. Quer dizer, o número de cristãos que estão sendo mortos anualmente é assombroso. Quer dizer, inclusive nessa época diminuiu um pouco, mas na década de 90 chegou a 150 mil por ano. Esse estudo feito por Michael Horowitz, que aliás não é nem cristão, é judeu. Né? Então, agora até diminuiu um pouco, mas acho que é por coincidência, daqui a pouco começa de novo. Tá certo? Eu sei que os apelos desesperados dos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos no mundo nunca saem na grande mídia, sobretudo no Brasil, nunca sai na Folha de São Paulo, nunca sai no Estadão, nunca sai sequer na Veja. Tá certo? Porque a Veja é antipetista, mas ela também tem lá o seu lado, né, anticristão. Aliás, esta semana tem um editorial da Folha que é uma verdadeira maravilha, né? Aquele negócio de que existe ciência que é conhecimento racional, existe religião que é matéria de fé.
e evolucionismo é ciência, não pode ser discutido. Quer dizer, isso é coisa de ginasiano, não tem nem sentido. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso, mas essa posição, vamos dizer, coisificada de ciência, religião, fetichizada, né, que ciência é conhecimento racional e religião é matéria de fé, é o cara que não sabe nem o que é racional, nem o que é fé. Tá certo? É coisa primária que uma pessoa de estudo não pode aceitar de maneira alguma. Tá certo? Isso é exploração da boa-fé popular. Isso é charlatanismo, seu Otávio Frias. Seu jornal, quando se mete nessas coisas de ciência e religião, está praticando charlatanismo, está enganando todo mundo. Tá certo? Espera aí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô, Olavo, Alô? É o Alex de novo. É o seguinte, de novo, tudo bem? A respeito, eu tenho notícia do Brasil, assim, pelo que eles me falam, assim, que lá no Brasil não pode chamar mais o preto de preto, o viado de viado, o judeu de judeu. Como é que é isso aí? Isso aí já não é o comunismo, não? Ora, esse negócio de você criar preconceito e temor em torno de certas palavras é a receita infalível você dominar psicologicamente as pessoas. Quer dizer, na base da chantagem, da intimidação, os caras não te deixam nem falar. Agora, eu jamais vou... Aqui o pessoal cede. Muita gente cedeu, o pessoal conservador. Né? Por exemplo, você não pode mais usar a palavra homem para designar a espécie humana. Você tem que dizer homem e mulher. Quer dizer, como se o conceito genérico da espécie não abrangesse por si mesmo os dois sexos. Né? E no Brasil tem muita gente que já está cedendo a isso aí. Eu não vou ceder nunca. Nunca. Eu nunca vou adotar o vocabulário politicamente correto, porque eu sei que é assim que você se enfraquece. Então você não pode chamar o judeu de judeu, não pode chamar o cristão de cristão, o católico de católico. Não, esse aí é negócio de vamos dizer, judeu. O pessoal que faz isso, eles descem o cacete dos judeus, falam horrores contra os judeus, são os mais antissemitas que tem, e fica com frescura. Isso já é discriminação, Porra! É por isso que o Cid Moreira, né, o Alexandre Garcia, estão tudo com esse paradapo na boca lá, ó. Eu não sei se tamparam a boca deles ou se eles estão com medo. Agora, o medo é mau conselheiro, viu? Medo é mau conselheiro. É a pressão, né? Eu acho assim, quer dizer, olha, quem cede diante da ameaça já perdeu. Se quer fazer alguma coisa contra mim, faça logo e não me enche o saco. Não fica... o pessoal ficava lá telefonando com ameaça de morte. Tá tudo tomar no cu, tá entendendo? Isso aqui tem que falar. Tu quer matar, vem aqui, vamos ver quem mata primeiro, porra. Tu quer bater, vem aqui, vamos ver quem bate primeiro. Ora. Se não pode chamar ele de preto, como é que vai chamar? Cor de barro? Uai, eu continuo chamando preto de preto, até hoje não aconteceu nada. Porque você pode chamar a gente, aqui nos Estados Unidos chama a gente de branco de cracker, lá no Brasil chama de pó de arroz. Como é que é isso? E na televisão outro dia estava o Carlos Alberto com o Pelé conversando, o Carlos Alberto falava, ô negão, como é que é? Você lembra daqui? Não, quer dizer que não, a aí lei tem que falar, só para que nem aquele cara lá do Cacete e Planeta, dizer, eu sou afronegão. Você tem que dizer afronegão. Essa é a solução certa. Né? É isso aí, então, Léo. Tá ok. É só isso que eu... Então vamos em frente. Ok, André. Agora aqui alguém me informa que a Verbo Filmes, que fez aquela DVD da campanha da fraternidade com propaganda abortista, é parceira antiga da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, que na verdade são umas satanistas, filha da puta. Ouvido? Satanista, filha da puta, mentirosa, vigarista. É o que vocês são. Já escrevi e já provei. Quer me processar? Vamos ver, você que vai pra cadeia, filha da puta. Quer dizer que o pessoal da CNBB sabia disso sim. Tá certo? A CNBB está culpada nisso. Tá certo? Agora, acontece o seguinte, o pessoal católico está muito acostumado que se o bispo falou, o cardeal falou, você tem que dizer amém. Não é assim, gente. Não é, você não tem obediência incondicional a nenhum cardeal, nem bispo. A coisa não é assim. Você não pode tratar com respeito uma pessoa que faz isso. Note bem, se fosse, vamos dizer, falar mal do bispo ou do cardeal por algum pecado pessoal dele, fala, não, ele desviou um dinheiro, ele comeu a empregada, ele é viado, essas coisas a gente não pode falar jamais, não pode jamais desrespeitar, tá certo? A autoridade de um bispo.
Mas quando se trata de traição à igreja, não pode mais tratá-lo como bispo. Dizer, tu é um excomungado, filho da puta, tu não está nem na igreja, sai daqui, desgraçado. A diferença é muito grande. Eu jamais abri minha boca para falar mal do bispo. Quanta fofoca já não me chegou aqui que, o bispo é viado, o outro não sei o quê. Falar, todo mundo manda merda, não quero saber. Todos os pecados que ele faça, tá certo? Eu espero que Deus perdoe, tem que rezar por ele, tem que fortalecer a posição dele, tá certo? Agora, quando é trair a igreja, quando é você usar a igreja como instrumento de seus inimigos, usar desde dentro, não tem perdão para coisa dessa, meu Deus do céu. Tem que ser tratado à tapa. À tapa. Se tiver velhinho e for perigoso bater no cara que ele bora, não bate, mas dele uma cuspida, porra. Pelo menos isso. Vamos lá. Tem mais alguém na linha aí? Alô? 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 Quem é? Olavo? É Sim. João Rodolfo aqui do Rio. Quem é? João Rodolfo aqui do Rio, Olavo. João Rodolfo, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar falando com você a primeira vez ao vivo aí no seu programa. Prazer é meu. Olavo, tô ligando aqui só para contribuir com assuntos aí pro programa, que estão já uma semana mais ou menos depositando o Globo aqui na porta da minha casa, para ver se você assina, né? De vez em quando eles fazem isso. Eu não compro essa porcaria de jeito nenhum. Assina isso não. E sábado, a gente que já perdeu essa coluna há muito tempo, em compensação, veja que beleza na parte aqui onde o pessoal escreve. Olha só que bonito, eles têm 4 colunas, uma aqui, veja só. O Estado deve dar a opção do aborto. Pelas advogadas Kátia Tavares e Glória Maria Persinoto. Lindo esse artigo, ó, lindo. E o outro é a homofobia da Anvisa, pelo Jacques Jesus, presidente da ONG Ações Cidadãs em Orientação Sexual. Quer dizer, um jornal para você é uma coisa maravilhosa. Você de manhã tem esse negócio depositado na sua porta. É um negócio incrível. A imprensa brasileira está todinha assim. E eles ainda dizem que a mídia é direitista. Quer dizer, direitista assim, é o truque que você um pouco disso aqui, outro esquerdista ali, um chama o outro de direitista. Né? O resultado é o seguinte, é que todo mundo é obrigado a ir cada vez mais para a esquerda. Isso é chantagem psicológica pura e simples. Não, uma maluquice. Isso aí é que nem Stalin e Trotsky, cada um chamava o outro de direitista, porra. E você vai acreditar em qualquer um dos dois, você se ferra. Agora, né, vai acreditar ou no Globo ou no Paulo Henrique Amorim, fala, porra, vocês dois não prestam. Né? Quer dizer, que aí é que nem no Romeu e Julieta, que a praga, a peste caia sobre as suas 2 casas. Que se danem vocês todos, vocês todos se merecem. Né? Vão chupar a pica um do outro até morrer, porra. Tá entendendo? E aí isso, acaba aquilo que está acontecendo, isso que você até acabou de falar, o pessoal fica endeusando a Veja, né? Porque ela fala de vez em quando um pouquinho mal do PT, é a única que fala alguma coisa. Antipetismo não basta, meu filho. Agora, os caras fazem uma propaganda anticristã, sobretudo esse estereótipo ridículo de ciência e religião que eles usam, que ainda num artigo vou explicar melhor, mas que é uma coisa que nenhuma pessoa de verdadeira cultura pode aceitar uma coisa dessa. Uhum. E o ambientalismo, a Veja, de cada 2 exemplares, um tem algum artigo enaltecendo, vamos salvar o mundo. Acreditam em Al Gore. Eles adoram isso, eles adoram, quer dizer, é o típico revista dos democratas aqui. Você viu, no Brasil, que é da direita, o tal do DEM, né? Pra mim, assim, a abreviatura de Partido Demoníaco. O DEM diz que a inspiração dele é o Partido Democrata Americano. Agora você imagina que cato de democracia é essa, que os 2 únicos partidos que tem é o Partido Comunista e o Partido Democrata Americano. Puta merda! Se você falar para alguém aqui que não satisfaz com o Partido Democrata Americano, você é um louco. Você tem que ser errado, você é a favor. Eles não acham que você... O Partido Democrata que é o partido do Hugo Chávez, o partido do Fidel Castro. A gente está perdido lá, a gente está perdido, tá complicada a situação aqui, viu? Olha, bicho, o QI do mundo está caindo vertiginosamente. Agora, do Brasil não cai mais porque já chegou no fundo, não tem mais. Já transcendeu para trás. Né? Só pode ser. Como seria o contrário do transcendeu? Não tem um verbo, né? A gente tem que... Transcendeu para o aquém.
Tá certo. Tem mais gente aí na linha. Obrigado, Olavo. Então, Alex. Prazer falar com você. Parabéns pelo programa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem tá na linha? Alô? Alô, Olavo, Marcos? Ô, Marcos, tudo bem? Tudo bem? Olavo, é o seguinte, só se me permitir uma retificação. O senhor estava falando antes, não de Taiwan, mas de Hong Kong. Ah, é, puta, velhice é foda, foi Hong Kong. Não foi Taiwan, não, foi Hong Kong, perdão. E uma pergunta curta e grossa, tiro rápido. O que foi Hong Kong que foi entregue. Não. Tá certo, eita vida. Não, uma pergunta é, o que o senhor mas sabe que teria a dizer sobre... tenho direito à minha cota de Alzheimer. Certo. O que o senhor tem a dizer sobre, e o que sabe também sobre o Confúcio? Como é? Sobre Confúcio. Olha, ali nas obras de Confúcio existem elementos de ciência política absolutamente formidáveis. Tá certo? Quer dizer, eu não sei o que pensar do confucianismo no seu contexto histórico na época, mas para nós hoje, você lendo ali, ele tem umas ideias sobre a estrutura do Estado, tal, que são sugestões científicas formidáveis. Acho que todo mundo, se puder, né, ler os famosos 4 livros, deve ler. E os Analectos? O que o senhor pensa do livro? Eu achei maravilhoso quando eu li. Não, isso é fundamental. Você vê que um dos grandes sociólogos do século, que foi Pitirim Sorokin, né, foi ali no Pitirim Sorokin que eu vi esse negócio. Procure sugestões ali no Confúcio. E tem mesmo, bicho. Confúcio entendia mais de ciência política do que essa turma hoje. Agora, o confucianismo não é uma religião, né? Ele é um ritual cívico. Apenas, mas toda a questão que apareceria mais tarde, a questão da religião civil, tal, ali no Confúcio já está tudo mais ou menos enunciado. Certo. Tá ok, Olavo, é só isso. Então tá, obrigadão. Tá, um abraço, então, Deus abençoe. Mas ele tem um comentáriozinho aqui que eu não posso deixar de fazer. Saiu aqui na Veja uma frase de uma das reféns libertadas pelas Farc, Consuelo Gonzalez, em que ela, falando com o Hugo Chávez, diz: se o senhor puder estabelecer uma conversação com as Farc, faça-as entender que uma luta revolucionária em que o homem deveria ser o centro não pode incluir atos como o sequestro que viola a dignidade humana. Você vê que a noção idealizada do movimento revolucionário, ela está tão profundamente na cabeça, tão profundamente arraigada na cabeça das pessoas, que milhões de fatos não tiram de lá. Quer dizer, essa mulher, ela acha mesmo que o movimento revolucionário tem o homem como centro, e é bonzinho, e só faz, vamos dizer, é uma entidade beneficente. Tá certo? Quando toda a história do movimento revolucionário, desde a sua origem no século XIV, é só assassinato, sangueira, genocídio, o tempo todo, não tem uma única exceção. Se você pegar os movimentos reacionários e conservadores, às vezes eles fazem alguma violência, mas a maior parte do tempo não fazem. Mas esses regimes e movimentos revolucionários, eles não param o tempo todo. Quer dizer, da onde que a pessoa pode tirar, vamos dizer, que a luta revolucionária é a favor do homem e não está associada a sequestro, etc. Sequestro é um dos meios fundamentais de alimentar o movimento revolucionário desde que ele existe, dona. Quer dizer, a senhora mesmo foi sequestrada, mas parece que a senhora pensa que a senhora foi a primeira. Não é isso? Quer dizer, sequestro já era uma coisa comum no começo, na origem do Partido Social Democrata Russo. O pessoal já alimentava o partido com dinheiro de sequestro, porra. Como é que a senhora acha que Stalin subiu na hierarquia? Fazendo sequestro e roubando banco, porra, já naquele tempo. No tempo de Lenin. Lenin achava isso maravilhoso. Quer dizer que Lenin era bonzinho e Stalin que era malvado? Não, Lenin só ficou no poder um ano e pouco e ali já matou 2 milhões de pessoas. Quer dizer, a quota anual de Lenin foi maior do que a de Stalin. Então não venha dizer que Lenin era bonzinho e Stalin que era malvado. Não, se Lenin tivesse ficado lá, teria morrido muito mais gente. Então, com isso, não dá mais tempo de dizer mais porra nenhuma. Então, acabou o nosso horário. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.